E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, como prometido, a nossa revisãozinha de história para a prova paulista do segundo bimestre. Espero que ajude bastante. Não esquecem, pessoal, deixa aqui um recadinho. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok também. Beleza? Bora para nossa revisão. Bom, vamos começar falando sobre o processo abolicionista no Brasil, ou seja, o processo que levou ao fim da escravidão no país. Lembrando que para acertar questões nos vestibulares é sempre importante entender assim, quais foram os fatores, né, que acabaram levando ao fim da escravidão no nosso país, tá, pessoal? Lembrando, ó, o movimento abolicionista, né, historicamente, é a campanha contra a escravidão, pelo fim da escravidão no país. Lembrando, hein, pessoal, o Brasil ele foi o último país a encerrar a escravidão africana em 1888, mas a escravidão no país ainda não acabou. Existem ainda condições que a gente chama de análogas à escravidão, né? É um tema de atualidade também. Pessoas que são submetidas atualmente a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, ou seja, em condições que de alguma forma lembram a escravidão. Esse seria o trabalho análogo à escravidão. Bom, o fim da escravidão no Brasil, ele foi resultado de pressão externa, atenção, principalmente da Inglaterra, tá, pessoal? Então, uma pressão muito grande do governo inglês, que provavelmente estava interessado nos recursos que iam para a escravidão, tá? Principalmente no tráfico. E a pressão interna, principalmente de setores da imprensa. A imprensa ela participou ativamente da campanha abolicionista, né, e foi muito importante para o fim da escravidão no país. As classes médias também, né, do país participaram, né, lutaram contra a escravidão e até alguns proprietários rurais que já não possuíam mais escravizados e se engajaram na luta contra na campanha abolicionista, na luta contra a escravidão no nosso país. Alguns personagens importantes nessa luta: Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, que era filho de escravizada. Então, pessoal, o fim da escravidão no país, o movimento abolicionista, ele foi marcado, né, por pressão externa, principalmente na Inglaterra, e por pressão interna de vários setores da sociedade, inclusive da imprensa escrita. Bom, sobre a pressão inglesa. Em 1826, ainda no primeiro reinado, lá no governo de Dom Pedro I ainda, o Brasil tinha assumido o compromisso de acabar com o tráfico de escravizados. Então assumiu o compromisso. Em 1831, atenção agora, surge a Lei Feijó. A Lei Feijó foi a primeira lei anti-escravista do país, lei de fato, tá? E ela proibia o quê? Ela determinava o quê? O fim do tráfico de escravizados. Porém, pessoal, essa lei, embora ela tenha tido alguns efeitos sobre o tráfico, né, na diminuição, ela não foi fiscalizada, então não houve assim um engajamento do governo para acabar com o tráfico mesmo. Então, dessa Lei Feijó de 1831, a gente tira essa frase aqui, ó. Para inglês ver. A Lei Feijó, né, que proibia o tráfico de escravizados, ela foi mais para dar uma satisfação para a Inglaterra, né, para os ingleses verem, do que teve efeito prático, porque o tráfico ainda continuou. Lembrando, embora a lei tenha surtido alguns efeitos, tá? A Inglaterra, em 1845, aprovou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei permitia que a marinha inglesa aprisionasse navios que transportassem escravizados. Aprisionasse navios tumbeiros, navios negreiros, que transportassem escravizados pelo Atlântico. E essa lei, né, acabou colocando uma pressão muito grande sobre o governo brasileiro. Bom, a primeira lei mesmo que teve efeito de fato, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Eusébio de Queiroz, o criador da lei, tá, pessoal? Essa lei, ela determinou o fim do tráfico. Só que essa foi fiscalizada. Então, assim, a partir de 1850, aconteceram algumas entradas ainda clandestinas, mas de fato o tráfico ele vai chegar ao fim. E a consequência final vai ser o fim da escravidão. Mas lembrando, a Lei Eusébio de Queiroz ela acabou com o tráfico, não com a escravidão. Consequências, atenção aqui, ó. Consequências do fim do tráfico. Aumentou o tráfico interno. Então, por exemplo, produtores de café do Sudeste, que estavam em ascensão econômica, começaram a comprar escravizados dos produtores de açúcar do Nordeste que estavam em decadência. Tá? Outro resultado, o aumento do preço do escravizado. Porque começou a diminuir a quantidade, aquela regra geral de economia, né? Então a demanda era grande, aumentou o preço, tá, pessoal? E a outra, era necessário o quê? Substituir essa mão de obra.
E por isso o governo brasileiro, né, ele começa a incentivar a imigração europeia, né, a busca de italianos, alemães, europeus em geral para trabalhar nas lavouras de café do Brasil. Agora um ponto de extrema atenção, a Lei de Terras brasileira. No mesmo ano, não foi coincidência, então, no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, as elites brasileiras, né, principalmente os proprietários de terra, eles aprovaram a Lei de Terras. O que essa lei determinava? Para ter terra no Brasil só por meio da compra. Isso dificultava o acesso a terras a ex-escravizados e aos imigrantes que estavam chegando no Brasil. A qual era o objetivo? Garantir que a mão de obra europeia, imigrante, né, que estava chegando no país, ou os ex-escravizados, por exemplo, não tivessem acesso à terra própria e tivessem que trabalhar para os grandes proprietários. Então, a lei de terras, muita atenção, hein, pessoal, ela acabou dificultando o acesso à terra, estabelecendo a posse da terra apenas pelo meio da compra. Como a maioria dos imigrantes eram pobres, eles não tinham dinheiro para comprar terras e eram obrigados a trabalhar para os grandes proprietários. Uma consequência atual da lei de terras, né, que é um dos grandes debates da atualidade do Brasil, é a concentração fundiária. No Brasil, a distribuição de terras é muito ruim, né, e a gente pode considerar que a lei de terras é o início desse processo, né, dessa concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Bom, em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. O que foi a Lei do Ventre Livre? Libertava os filhos de escravizados nascidos no Brasil. Ela também é conhecida como Lei Rio Branco. Essa lei, então, determinava que, a partir de 1871, a partir da lei, os filhos de escravizados eles estariam livres. Porém, pessoal, o efeito prático não foi tão importante assim. Por quê? A criança ficava aos cuidados do fazendeiro até os 8 anos. Chegou aos 8 anos, o fazendeiro ele poderia decidir. Entregava a criança para o governo e recebia uma indenização, ou mantinha o filho do escravizado trabalhando para ele até os 21 anos. Aí ele estaria livre, porém sem indenização. Obviamente, né, que os fazendeiros preferiam o quê? Manter essa mão de obra até os 21 anos, aproveitando aí a juventude. Lembrando, né, pessoal? Então a gente tem aqui ó, a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, e a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de escravizados nascidos no país. Em 1885, mais uma lei anti-escravista, ó, a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Ainda eles teriam que ficar 3 anos ali para pagar uma indenização, mas essa lei liberava os escravizados idosos, também conhecida como Lei Saraiva-Otegipe, a Lei dos Sexagenários. Essa lei acabou pegando mal junto aos membros aí dos movimentos abolicionistas. Por quê? A maioria das pessoas, né, a média de vida no Brasil era muito mais baixa, né, na época. E a maioria dos escravizados não chegavam aos 60 anos. E quando chegavam, já estavam lá praticamente incapacitados para o trabalho. Então, essa lei foi vista muito mais como um benefício ao fazendeiro que se livrava de um fardo que ele tinha que carregar, do que um benefício ao escravizado. Então, essa lei teria aumentado o engajamento na campanha abolicionista. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era regente do Brasil, e o Dom Pedro II estava na Europa, ela assinou a Lei Áurea, que determinou o fim da escravidão no nosso país, 13 de maio de 1888. Aí detalhes, hein, pessoal? Lembrando que o fim, a assinatura da Lei Áurea, ela teve como motivação a grande pressão interna e externa contra a escravidão no país. Chegou um momento lá próximo de 1888 que já estava insustentável, né? Grandes movimentos de libertação de escravos, advogados defendiam nos tribunais, invadiam fazendas e libertavam todos ao mesmo tempo. Ou seja, a pressão contra a escravidão era muito grande. E a princesa Isabel acabou assinando a Lei Áurea, que foi a culminância desse processo, que foi resultado de pressão interna e externa. Lembrando, externa da Inglaterra, principalmente, e interna de vários setores da sociedade, inclusive da imprensa. Outro detalhe importante para a gente pensar, atenção. Foram pensadas políticas para os ex-escravizados. Quando a escravidão acabou, teve um planejamento do Estado para a inserção desse povo no mercado de trabalho, para acabar com o preconceito ou para evitar o preconceito? Não. Na realidade, a escravidão acabou e o governo não teve previsão de políticas de inserção social. O resultado, né, pessoal, é a grande desigualdade que a gente tem nos dias atuais. Bom, como vimos agora há pouco, o fim do tráfico de escravizados
acabou levando o governo brasileiro a incentivar a imigração europeia, para substituir a mão de obra escravizada aqui no Brasil. A primeira tentativa foi o chamado sistema de parceria, que teve como protagonista lá um senador chamado Vergueiro, né, o sobrenome. E como que funcionava esse sistema? O fazendeiro pagava todos os custos da vinda do imigrante, a travessia do Atlântico, do navio, a hospedagem inicial, na fazenda, a hospedagem na fazenda, as ferramentas, as roupas, a alimentação. E a família, ela ficaria responsável ali, em média, por 1.000 pés de café. E no final da colheita receberia o pagamento em café. Acontece que esse dinheiro que o fazendeiro gastou, ele cobrava do imigrante, ele cobrando juros de 10% ao ano, por exemplo. O fato é que o imigrante ele acabava endividado e não podia sair da fazenda se não quitasse a dívida. Então, esse sistema de parceria ele acabou fracassando, levando a revoltas aí de imigrantes e a protestos também de governos estrangeiros, da Alemanha, por exemplo, contra o sistema. Como o café era muito importante para o país e a base da economia, né, e as elites mandavam no nosso país, o que aconteceu? O governo assumiu a imigração, a chamada imigração subsidiada ou sistema de colonato. Agora, quem passou a pagar a vinda do imigrante foi o governo. Primeiro começou com as províncias aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, depois o Estado brasileiro vai assumir o custo da imigração. Foi construída a Casa do Imigrante aqui no litoral de São Paulo. Eles ficavam hospedados, ali a polícia ficava cuidando até que eles fossem contratados para trabalhar em alguma fazenda. Outra mudança agora é que na fazenda a família receberia uma parte do pagamento em café e uma parte em dinheiro também. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a política do Segundo Reinado. Lembrando, o Segundo Reinado ele vai de 1840 até 1889, é o governo de Dom Pedro II. E esse governo ele começa com o chamado golpe da maioridade. Em 1840, os políticos do Partido Liberal anteciparam a maioridade de Dom Pedro, permitindo que o imperador assumisse ainda na adolescência. Né, pessoal? Então, assim, entrou para a história como o golpe da maioridade, mas foi uma iniciativa do Partido Liberal que buscava tentar acalmar os ânimos no país, né? O país passava por várias revoltas naquele momento. Bom, durante o Segundo Reinado, a gente tem dois partidos principais, conservadores, também conhecidos como Saquaremas, tá? Devido a uma cidade lá do Rio de Janeiro. E os liberais, também conhecidos como Luzias, devido à cidade de Santa Luzia, que é uma cidade mineira. As duas cidades estão ligadas à fundação dos partidos, tá? Os conservadores, eles tinham como base políticos da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os liberais, políticos de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Bom, qual que era a diferença entre esses políticos? Eles discordavam principalmente na questão da centralização administrativa ou na autonomia para as províncias. Então, enquanto os liberais eles defendiam que as províncias tivessem mais autonomia administrativa, os conservadores defendiam um governo centralizado. Certo? Essa é a grande diferença entre eles. Então, até uma frase importante, né, de um político chamado, né, Holanda Cavalcante: nada é mais igual a um liberal que um conservador no poder. Por que ele disse essa frase? Porque na prática, os dois partidos eles buscam a mesma coisa, buscam o poder. Tá, pessoal? Então, liberais e conservadores, os dois partidos do Segundo Reinado. As primeiras eleições do Segundo Reinado, elas foram chamadas de eleições do cacete. Por quê? Os membros do Partido Liberal, eles organizaram o primeiro processo eleitoral do Segundo Reinado, afinal, eles ajudaram Dom Pedro II a assumir o trono, né, com o golpe da maioridade, e eles usaram violência, fraude para ganhar essas eleições. Mas lembrando que tanto os conservadores quanto os liberais usavam da fraude, da manipulação dos resultados para vencer as eleições, tá? Mas as primeiras, as chamadas eleições do cacete, controlada pelos liberais. O Brasil ele vivia uma monarquia parlamentarista. Porém, o parlamentarismo do Brasil ele recebeu o apelido de parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Isso acontecia porque no Brasil existia o poder moderador. Ora, no parlamentarismo normal, quem manda no governo é o primeiro-ministro. Mas no Brasil, como existia o poder moderador, quem mandava de fato era o imperador, que poderia interferir nos outros poderes usando o poder moderador que era exclusivo do imperador e dava a ele poderes praticamente absolutos. O principal produto do Segundo Reinado é o café. Vai ser importante para a economia brasileira até o começo da República, até o
começo ali da Era Vargas, o principal produto, chegando a 70% das exportações brasileiras, tá? Lembrando, o café tem origem na África, na Etiópia, foi introduzido no Brasil lá na região amazônica, no Pará, mas ele teve sucesso mesmo ali na região do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e avançou para o interior de São Paulo, promovendo um grande desenvolvimento para a região sudeste. Então, o dinheiro do café ele foi usado na industrialização, na urbanização de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá? Em 1867 foi fundada a São Paulo Linha Férrea, ligando Jundiaí ao Porto de Santos. É porque, como o café começou a ir para o interior do país, era importante ter um sistema de transporte, né, que substituísse as mulas. Quando o café estava próximo do litoral, ali no Rio de Janeiro, era mais fácil transportar de mula. Avançando para o interior, era necessário a construção de ferrovias, lembrando foi a Inglaterra que financiou a construção dessa primeira ferrovia brasileira, tá? Bom, em 1844, uma medida econômica muito importante. Foi aprovada a tarifa Alves Branco. Essa tarifa, ela taxava em 30% produtos que vinham de fora, né, se não existisse do mesmo produto, ou seja, se o produto não fosse fabricado aqui, então eu pagava 30%. Já se o produto fosse fabricado no Brasil, a taxa era de 60%. Ou seja, o objetivo era incentivar a industrialização interna do país, criando dificuldades para importação, criando tarifas alfandegárias. Lembrando, hein, pessoal, o último tópico aqui, ó. O dinheiro do café, ele vai incentivar o quê? A industrialização do país. Né? O dinheiro do café vai ser revertido principalmente na industrialização da região sudeste. A imigração, ó, como eu comentei agora há pouco, né, sobre os dois sistemas de imigração, lembrando, o sistema de parceria é aquele que o fazendeiro pagava tudo, depois cobrava a dívida, não deu certo. E o sistema de colonato, ou imigração subvencionada ou subsidiada, foi aquele que o governo assumiu a conta e acabou incentivando. Lembrando que o governo brasileiro fazia propaganda, né? Vendendo o Brasil no exterior como uma terra de oportunidade para os imigrantes. Bom, um dos grandes personagens do período, né, o Barão de Mauá, que é considerado um visionário, né? Um empresário que acabou investindo em vários setores da economia. Ele tinha fundição, por exemplo, construiu até canhão para a Guerra do Paraguai, construiu navios, vários navios a vapor, foi responsável pela implantação da iluminação a gás no Rio de Janeiro. Ela era feita de óleo de baleia. Ele recriou o Banco do Brasil, que tinha falido durante o primeiro reinado. A riqueza do cara era tão grande que ele chegou a ter riqueza equivalente a 20% do PIB brasileiro. Tá, pessoal? Mas o governo começou a tomar algumas medidas que acabaram prejudicando, né, os negócios do Barão de Mauá. Ele acabou morrendo falido um pouquinho antes, ó, da proclamação da República, 21 de outubro de 1889. Bom, agora vamos falar sobre os eventos que levaram à crise do Segundo Império, ou seja, os eventos que derrubaram a monarquia no Brasil. Lembrando, o Segundo Reinado ele vai de 1840 até 1889. Né? O dinheiro do café sustentou economicamente esse período, mas ali no finalzinho do século XIX, o governo passou por uma série de crises, né, envolvendo vários setores da sociedade. Bom, a primeira delas aqui é a questão Christie. O Christie, né, o William Dougal Christie, era um embaixador inglês aqui no Brasil. O Brasil acabou se envolvendo em conflitos diplomáticos com a Inglaterra, principalmente por causa desse cara aqui, ó. Afundou um navio inglês, Príncipe das Galés. A população saqueou a carga, né, que afundou, e esse embaixador ele começou a exigir uma indenização do governo brasileiro. O governo brasileiro não pagou, ele mandou aprisionar 5 navios brasileiros ali na Baía da Guanabara, né, então gerando aí uma crise entre os dois governos. Oficiais ingleses foram presos no Rio de Janeiro. O Christian, exigiu que os oficiais fossem soltos e exigiu a prisão dos soldados brasileiros. Né, os oficiais estavam dando regaço no Rio de Janeiro. Essa crise diplomática, né, ou na crise diplomática, o que o Brasil fez? Ele pediu ao rei Leopoldo da Bélgica que fizesse uma mediação, que resolvesse a crise entre Brasil e Inglaterra, fizesse uma arbitragem, um julgamento. O que o Leopoldo fez? Ele deu razão ao Brasil no caso, né, condenando a Inglaterra a se desculpar. A Inglaterra se recusou a pedir desculpas e os dois países acabaram rompendo relações durante um curto período. Mas o jeito que o Brasil tratou, que o governo tratou essa questão, acabou pegando mal. A questão da sucessão do trono, atenção. A princesa Isabel, ela era casada com o Conde d'Eu, o Conde d'Eu, pessoal, que era francês.
Então, o que muitos diziam na época, né, ou pelo menos as conversas, né, falavam sobre esperar o Dom Pedro II morrer, o movimento republicano ganhava força no Brasil, e quando ele morresse, não permitindo que a princesa Isabel e o marido francês dela assumissem o trono, a república seria proclamada. Afinal, um francês seria o rei do Brasil, no caso, né? Então a questão da sucessão do trono também pegava. A questão escravista, atenção. A questão escravista, o governo ele começa com uma série de leis abolicionistas. Na Lei Áurea, por exemplo, não foram previstas indenizações. Isso deixou muitos proprietários de escravizados insatisfeitos com o governo. Então, a base de apoio do governo, que eram os proprietários rurais, boa parte deles acabaram se voltando contra o Estado, porque a Lei Áurea não previa indenizações aos fazendeiros. Eles também achavam que a lei do ventre livre era uma intromissão do governo na relação entre senhores e escravizados. Ou seja, havia um descontentamento em relação à questão da escravidão. Principalmente a Lei Áurea, que não previu indenização. Olha só, hein, pessoal. Não previu indenização aos fazendeiros que perderam a sua mão de obra, seus escravizados. A questão religiosa, atenção, questão religiosa. No Brasil funcionava o regime do padroado. O que significa isso? As ordens do Papa só teriam validade no Brasil com autorização do imperador, certo? Então, na prática, quem mandava na igreja era o imperador. O Papa, na época, ele proibiu que católicos brasileiros participassem da maçonaria. Então, mandou uma ordem proibindo. O Dom Pedro não aceitou a ordem, porém, dois bispos, o de Belém e o de Olinda, eles desobedeceram o imperador e obedeceram o Papa. O que o imperador mandou fazer? Mandou prender os dois bispos. Foi um escândalo na época, tá? E o imperador depois voltou atrás, mandou soltar, mas o estrago já estava feito. O movimento republicano ele começa a ganhar força no Brasil, principalmente ligado aqui à questão escravista, né? O descontentamento, né, da elite rural com o governo, a questão da escravidão. O Manifesto Republicano, escrito lá no Rio de Janeiro, ele trouxe essa frase aqui, ó. Somos da América e queremos ser americanos. Uai, somos da América e queremos ser americanos. O que será que americanos, né? O que será que essa frase quer dizer? Quando os países da América conseguiram suas independências, todos eles, o Brasil foi o único país que instaurou a monarquia como forma de governo. Então, nesse manifesto republicano, está falando assim: ó, somos da América e queremos ser republicanos. É um movimento que queria o fim, a derrubada da monarquia. Surgem dois partidos importantes: o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Esses dois partidos é que vão dar as cartas na política brasileira nesse período. Bom, a questão militar. Bom, pessoal, em 1864, o Brasil ele entrou no seu principal conflito da história, né? A Guerra do Paraguai. Lembrando que a Guerra do Paraguai ela foi causada por questões de fronteira aqui no Cone Sul, entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Então, os países brigavam pela definição das fronteiras. Outra questão importante foi a navegação pelo Rio da Prata. Lembrando que para o Paraguai, o Rio da Prata, a bacia do Rio da Prata, era fundamental para escoar suas mercadorias, afinal o Paraguai não tem saída para o oceano. Então essas questões políticas, territoriais e a navegação pelo Rio da Prata acabaram levando à Guerra do Paraguai. Essa guerra colocou frente a frente Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. O Paraguai foi derrotado, né? O território do Paraguai foi devastado, parte da população foi dizimada, e o exército brasileiro que conduziu a vitória até o final, ele voltou da Guerra do Paraguai empoderado. Por quê, pessoal? No Brasil, o mais importante era a Guarda Nacional, uma guarda das elites, né, que o governo valorizava mais. Mas depois da Guerra do Paraguai, os militares começaram a exigir mais valorização, melhores salários, participação política. Boa parte dos militares, atenção, seguia a corrente ideológica chamada positivismo, de Augusto Conte. O lema do positivismo, pessoal, é a ordem por base, o amor por princípio e o progresso por fim. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Por exemplo, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, né? O que significa que essa corrente acabou vencendo. O positivismo, ele achava que a monarquia era um modelo atrasado e que a república seria um modelo mais moderno, mais avançado. Então, os militares, nessa corrente ideológica, defendiam a república. Outra coisa que eles defendiam era o Estado laico, ou seja, o Estado separado da religião, né? Ou seja, a corrente ideológica seguida pelo exército, ela era contra a monarquia. Bom,
Outra questão que pegou, assim, os militares eles eram proibidos de dar declarações políticas. Por exemplo, criticar o governo. Eles não tinham essa liberdade. E aconteceu o quê? Que dois militares, eles acabaram dando declarações. O Marechal Deodoro, que era chefe militar do Rio Grande do Sul, não puniu esses militares e ele acabou sendo afastado, gerando uma crise entre o exército e o governo da monarquia. Bom, o Marechal Deodoro, ele vai conduzir o processo que levou à proclamação da República Brasileira. Mas ele era amigo pessoal do Dom Pedro e ele se dizia contra a República, ou ele dizia pelo menos que a população brasileira ainda não estava preparada para um governo republicano. Por isso ele acabava defendendo a monarquia. Ou seja, um monarquista, amigo do pessoal do imperador, acabou fazendo ou proclamando a República do Brasil. Bom, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, que era um militar muito importante, ele liderou tropas que foram até a sede do governo, certo? E na manhã do dia 15, eles derrubaram o quê? O gabinete do primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. Tirou o governo do primeiro-ministro, o imperador deveria escolher outro. Então, durante a manhã, o Marechal Deodoro não tinha derrubado a monarquia ainda. Derrubou o governo do primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. Mas alguns boatos começaram a rolar, que o Dom Pedro teria mandado prender o Marechal Deodoro, ia nomear um inimigo pessoal do Marechal Deodoro para ser o primeiro-ministro. O fato é que o Marechal Deodoro ele reúne as tropas novamente, volta para a sede do governo e comunica à família real que a monarquia estava encerrada e a república estava proclamada. Bom, pessoal, a proclamação da república ela não foi um movimento popular, ou seja, boa parte da população sequer sabia o que estava acontecendo. Muita gente achava que era um desfile militar acontecendo ali no Rio de Janeiro. Tanto que essa obra aqui, Os Bestializados, ela trata disso, né? E a República Brasileira não foi um movimento popular, foi um movimento das elites, com o apoio do exército, de setores da igreja, que acabaram encerrando a monarquia e proclamando a república. O que aconteceu? A família real foi expulsa do país, tiveram que ir para a Europa, e a república foi instaurada. Aí as mudanças vieram. Poucas alterações, né, pessoal? As elites, a desigualdade, a ordem social estabelecida no Brasil, ela se manteve praticamente inalterada, mesmo com a proclamação da república. Obviamente que precisava de uma Constituição, e em 1891 foi escrita a primeira Constituição Republicana Brasileira. Bom, o tema central da prova é a nossa primeira república. Lembrando, né, que a monarquia termina no Brasil lá no ano de 1889, no dia 15 de novembro, quando a monarquia sofreu um golpe que foi orquestrado pelas elites agrárias da época, por setores da Igreja Católica e principalmente pelos militares, né, colocando fim à nossa monarquia e dando início à nossa fase republicana. Lembrando que a Primeira República ela vai de 1889 até 1930, quando começa a Era Vargas. Bom, para falar de um novo governo, né, uma mudança aí de modelo político, a gente tem que falar da Constituição, a primeira Constituição republicana, que é a Constituição de 1891. Lembrando que a Constituição anterior ela era de 1824, que foi a primeira Constituição do nosso Império, da monarquia. Bom, o que essa Constituição determinou que é de interesse da prova? Por exemplo, o fim do voto censitário. O voto censitário, o que ele determina? Você precisa ter uma determinada renda para votar, para participar das eleições. Tá? Então, o objetivo, obviamente, é retirar os pobres da participação política e manter o controle político sobre as elites. Tá? Então, o voto censitário ele acaba, porém, colocar o critério de alfabetização, o que também excluía a maior parte da população brasileira, né, principalmente pobre, que não era alfabetizada. Bom, o voto ele era masculino, ou seja, homens maiores de idade, as mulheres também estavam excluídas do processo de votação. Lembrando, né, pessoal, que nessa fase apenas uma pequena minoria mesmo é que participava das eleições. Tá? A maioria da população estava excluída aí do processo eleitoral. O voto, atenção aqui, ele era aberto. O que significa isso? Que você tinha que declarar o voto. Então, na sessão eleitoral, as pessoas sabiam que você votava. Isso abria espaço para quê? Para o chamado voto de cabresto. Como os grandes fazendeiros, chamados coronéis, mandavam na política, tinham poder repressivo na época,
eles acabavam forçando as pessoas a votarem, né, nos seus candidatos. Obviamente que isso, cadê o direito de voto, né? Limitava o acesso a esse direito, né? Então, assim, as eleições da Primeira República, elas eram fraudulentas, né? E as pessoas eram forçadas a votar nos candidatos aí das elites, né? Ou desapareciam, eram violentadas. Bom, o sistema presidencialista, tá? Então, o presidente que vai ser eleito pelo voto, e o Estado laico, né, pessoal? Então, a Constituição de 1891, ela determinou que o Estado é laico, ou seja, a política separada da religião, e que deve ser assim mesmo, né, pessoal? Política e religião não devem se misturar, porque sempre que tentaram misturar não foi bom, tá? Lembrando que nos últimos anos a gente tem visto algumas tentativas, né, de misturar as duas coisas, né? O Estado e a religião. Bom, quem vai ser o primeiro presidente da República Brasileira é o Marechal Deodoro, aquele que liderou o golpe, né, que derrubou a monarquia. Essa fase inicial era chamada de República da Espada. Por quê? Porque ela teve como presidente 2 militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Então essa é a fase inicial, e essa fase ela já começa conturbada. Por exemplo, a gente teve 2 revoltas da Marinha, a primeira e a segunda revolta da Armada. Lembrando que nessa segunda revolta da Armada eles chegaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Floriano Peixoto ele vai enfrentar com dureza aí os revoltosos, e ele ganhou até um apelido por conta disso, né, o chamado Marechal de Ferro. Essa fase também ela foi marcada por muitos movimentos sociais que contestavam a República, que contestavam a desigualdade social. Tá? 2 deles, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, são chamados movimentos messiânicos. Atenção aqui, hein, pessoal, a gente vai ver separado daqui a pouco. Movimento messiânico é aquele que você tem um líder religioso, né, em um lugar de desigualdade, miséria, e esse líder aparece como uma esperança. Obviamente que acabou incomodando a República, a Igreja e os grandes proprietários. Tivemos no Rio de Janeiro a revolta da vacina, né, que a gente vai ver separado também, um movimento anti-vacina lá no início do século XX, olha só, hein, pessoal? E a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, atenção aqui, esse a gente não vai ver separado, tá? Foi um movimento de marinheiros, atenção, contra maus tratos na Marinha, né? A Marinha brasileira, o fim da escravidão já tinha acabado, e a Marinha brasileira mantinha a chibatada como forma de punição aos marinheiros. E obviamente que essa punição ela recaía principalmente sobre os marinheiros pobres, pretos, pardos, né, pessoal? Então, contra a chibatada, por melhores condições, né, por melhores soldos, né, salários, houve a revolta da Chibata. Também chegaram a ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro, tá? Lembrando que o líder da revolta da Chibata é o João Cândido, né, que tem o apelido de o Almirante Negro. O Brasil passou por uma greve geral também em 1917, tá, pessoal, que mostrava a insatisfação dos trabalhadores pela ausência de direitos trabalhistas. Um movimento, né, pessoal, lá no Nordeste chamado cangaço, a gente vai ver em outro momento, e o tenentismo, que foi muito importante ali na fase final da Primeira República. Bom, nessa época, em relação às eleições, funcionava a política dos governadores. Bom, como que eram as eleições? Lembrando que o voto ele era aberto. O coronel, o fazendeiro, ele era o poder regional. Então, pessoal, guarda aqui, ó, o coronel ele era o poder regional, elite regional. Como ele tinha o seu aparato repressivo, seus capangas, ele forçava a população a votar no seu candidato a governador, por exemplo, e no seu candidato a presidente. Tá? Então, cada coronel tinha o seu, entre aspas, aí, curral eleitoral, onde ele forçava, usava violência, colocava capanga armado para obrigar os eleitores a votar no seu candidato a governador, a presidente. Obviamente que depois o governador e o presidente enviavam verbas para o seu aliado regional, que era o coronel. Tá? Outra prática importante da época é a chamada política clientelista. Então, trocava o voto por favor, por um par de sapatos, por um remédio, por um emprego na prefeitura. Então, usando táticas clientelistas e a repressão violenta mesmo, os coronéis obrigavam os eleitores a votarem nos seus candidatos. Obviamente, né, pessoal, que o direito democrático, o direito ao voto, ele não era exercido nessa fase, né, pessoal? Obviamente, tá? Então, muita fraude mesmo nas eleições da Primeira República. Bom, o primeiro modelo econômico da Primeira República ele é conhecido como encilhamento.
O que significa a palavra encilhamento? É você preparar o cavalo para disparar, tá? Qual que era a base desse modelo econômico? A base era, o Brasil tinha pouco dinheiro circulando, então faltava papel moeda, e o governo resolveu imprimir dinheiro, imprimir moeda acima do lastro, ou seja, acima da riqueza que o país possuía. Então, pessoal, isso não dá certo. Você imprime o dinheiro acima da riqueza acumulada do país, acima da poupança do país. O resultado foi que a moeda perdeu o valor, gerando inflação. Houve também muitos casos de impressão de dinheiro falso, ou seja, foi uma tragédia. Muitas empresas faliram, desemprego, aumento da inflação. Ou seja, o primeiro modelo econômico da Primeira República, ele acabou sendo um fracasso. Bom, a gente sabe, né, que a principal atividade econômica da Primeira República, disparada, hein, pessoal, era a produção cafeeira. Então, os produtores de café, eles tinham um poder enorme aí na política brasileira. Bom, eles levaram a assinatura, né, pessoal? Eles influenciaram para que fosse assinado o Convênio de Taubaté. O que determinava o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté, ele determinava que o governo ficaria obrigado a comprar o excedente, atenção, o excedente do café produzido, garantindo assim um preço mínimo aos produtores de café e eles não teriam prejuízo. Então o que aconteceu nesse momento? A produção de café era tão grande que aumentou muito a produção e não tinha demanda, então o preço cai, né? Isso é regra de mercado. Como o preço caía, para evitar prejuízo aos produtores de café, o governo passou a comprar, né, a pagar pelo excedente, comprando o café excedente, evitando assim que os fazendeiros tivessem prejuízo, tá? Bom, durante a Primeira República aconteceu a Primeira Guerra Mundial. O Brasil participou enviando alguns navios na região, mas a Primeira Guerra Mundial teve um efeito aqui interno, que foi a industrialização, né? Incentivou a industrialização. Por que isso aconteceu? Os europeus, eles eram os grandes fornecedores de produtos industrializados ao Brasil. Como eles estavam em guerra, não tinham como fornecer, tá? Então, o Brasil ele teve que se virar, no caso, né? Ele teve que incentivar a industrialização e com isso surgiram várias indústrias aqui no país, tá, pessoal? Então, aumentando aí a quantidade de uma massa operária. E uma das consequências foi justamente o quê? A greve de 1917, né? Porque essa industrialização, ela não foi acompanhada, por exemplo, de direitos trabalhistas. Bom, pessoal, para essa prova, em relação à Primeira República, é esse pedaço aqui que eu revisei com vocês, tá? Agora a gente vai para os movimentos messiânicos do período. Aqui. Eu optei por fazer assim. Coloquei os dois movimentos aqui principais no mesmo slide, tá? Então a gente vai chamar movimento messiânico, ou seja, um tipo de movimento que tem um líder religioso. Aí atenção, o cenário é o mesmo, O cenário de pobreza, miséria no interior do país. Surgem líderes religiosos que trazem uma palavra de esperança e esses líderes começam a atrair muita gente. Eles começam a ficar importantes e ameaçar o poder estabelecido, no caso a república. E o governo vai exterminar os dois movimentos, tá, pessoal? Na chamada Guerra de Canudos, atenção, Guerra de Canudos. Essa guerra acontece no interior do estado da Bahia, então aqui, interior do estado da Bahia. E a Guerra do Contestado, que é um outro movimento messiânico, só que esse acontece no sul do país, entre o Paraná e Santa Catarina, que era uma região contestada pelos dois estados. Por isso, Guerra do Contestado. Bom, líder de Canudos, Antônio Conselheiro. Tá, pessoal? Eles chamavam de Antônio dos Mares, por exemplo. Líder da Guerra do Contestado, José Maria. Os dois, eles têm como o quê? Líderes religiosos, né, que eram tratados como messias aí pelos seus milhares de seguidores. Não esqueçam disso, hein, pessoal? Bom, o Antônio Conselheiro, ele vai criar o Arraial de Canudos, tá, pessoal? Também conhecido como Belo Monte, mas o nome mais conhecido é Canudos mesmo. Esse arraial, atenção agora, ele tinha o quê? Uma economia comunitária, uma economia solidária, ou seja, tudo que era produzido era dividido entre os moradores. Então, uma economia autossuficiente, independente, e o que era produzido era dividido entre os moradores, tá? Lembrando, o local de Canudos é o sertão nordestino, no interior da Bahia. E por que tanta gente foi para lá? Miséria, desigualdade, fome. Então, as palavras do Antônio Conselheiro começaram a atrair muita gente para lá.
E com essa economia solidária, né, onde tudo era dividido entre os moradores, obviamente quem ia para lá tinha uma vida um pouco melhor no lugar aí sem esperança, tá? Bom, na Guerra do Contestado, o José Maria ele vai criar comunidades também. Essas comunidades elas serão chamadas de quadrado santo, tá? E cada quadrado santo como esse seria o que? Uma monarquia celeste, uma monarquia espiritual. Lembrando, o local entre o Paraná e Santa Catarina, uma região contestada pelos dois estados. O que tinha de importante ali na região? Quem vivia na região vivia da exploração de madeira e de erva mate. Mas o que o governo fez na época? Ele cedeu essa região para uma empresa, né, de um milionário na época, que iria construir a estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, estrada de ferro que passaria pela região do Contestado. Então, esses trabalhadores pobres que viviam da exploração de madeira, que eram poceiros, né, aqueles que se apossam da terra sem ser donos, eles acabaram perdendo a posse das terras para essa empresa, né, que iria construir a ferrovia e ganhou do governo o direito de explorar a madeira da região. Lembrando que nessa região, ou essa região, ela é muito importante em araucárias, né? Então tem muita araucária que é o pinus brasileiro. Então, essa madeira ficou para a empresa, tá? Que ganhou o direito de construir a ferrovia. O que vai gerar a Guerra do Contestado? Desigualdade social, mesma coisa. Desigualdade social. Muita gente foi para a região para trabalhar na construção da estrada de ferro. E quando a construção acabou, milhares de trabalhadores ficaram ali desempregados, né? Tentando prestar serviços ali na região, mas uma desigualdade social imensa. Então a gente tem duas regiões, interior da Bahia, interior de Santa Catarina e Paraná, desigualdade social imensa, surgem líderes religiosos que atraem essas pessoas. Bom, os dois movimentos, né, tanto o Arraial de Canudos quanto as monarquias celestes lá do José Maria, começaram a incomodar o governo, a igreja, os grandes proprietários. Aí eu separei aqui, por que eles estavam se sentindo ameaçados? Por que o Estado brasileiro estava se sentindo ameaçado? Bom, por exemplo, os grandes proprietários, eles acabavam perdendo mão de obra. Os trabalhadores eles preferiam ir para esses arraiais, para essas comunidades que tinham uma economia solidária do que viver na miséria, prestando serviço para esses fazendeiros. Então os fazendeiros perdendo sua mão de obra. A igreja, aqui é fácil, a igreja estava perdendo seus seguidores, né, para os líderes messiânicos. A imprensa, como que a imprensa tratava esses movimentos? Fanáticos, lunáticos, radicais, estavam contra o Estado brasileiro, contra a República. E o governo, atenção aqui, acusava o Antônio Conselheiro e o Zé Maria de serem monarquistas, de serem contra a República. O Antônio Conselheiro seria contra o pagamento de impostos, seriam monarquistas. Então, isso justificaria o quê? O extermínio, né, desses povos, tá? Eles eram acusados, portanto, de serem monarquistas, contra o pagamento de impostos, atenção aqui, contra a modernidade, né? Os fanáticos, eles eram contra a modernidade da República. Desfecho. Nos dois casos foram necessárias várias expedições, por exemplo, em Canudos foram 4 expedições, a última delas com 7.000 homens bem armados. No Contestado, a última foi com 8.000 homens, né? Então o número de mortos foi gigantesco, tá, pessoal? E o governo perseguiu até o último, né? Tanto nos dois casos aqui, e muita gente morreu. Então o resultado foi cerca de 40.000 mortos nas duas guerras, tá? Aí, pessoal, lembrando, para acertar a questão do vestibular, é lembrar dessa palavrinha-chave aqui, movimentos messiânicos. Tá? Tanto a Guerra do Contestado quanto a Guerra de Canudos são movimentos messiânicos ligados ao quê? À miséria, à desigualdade. Surge um líder religioso e esse líder religioso começa a incomodar os poderes estabelecidos. No caso da Guerra de Canudos, tá, pessoal? O Euclides da Cunha, ele acompanhou, né, a última expedição lá e ele acompanhou a guerra e escreveu uma obra sobre a Guerra de Canudos chamada Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a revolta da vacina. Bom, para entender uma revolta, um movimento contra a vacina, lembrando que eu estou falando do passado, tá, pessoal? Existe um movimento contra a vacina na atualidade, né? Mas esse aqui é em outro contexto. Bom, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, ele era uma cidade assim, que não tinha saneamento básico, não tinha coleta de lixo. A cidade era muito desorganizada. E havia um movimento aqui no Brasil, no começo da República, de dar uma cara de Europa
principalmente para o Rio de Janeiro, que era a capital, né? Transformar o Rio de Janeiro numa pequena Paris. Lembrando que a Europa nessa época estava vivendo a sua bela época, né? Um período ali de modernidade, dos avanços da segunda revolução industrial, de riqueza na Europa, e o governo brasileiro queria imitar um pouco disso, né? Mudando, transformando, reurbanizando a cidade do Rio de Janeiro. Bom, para fazer isso, o prefeito do Rio de Janeiro vai colocar em prática, né, o Pereira Passa, está aqui, ele vai colocar em prática o que ficou conhecido como o bota abaixo. Literalmente é isso mesmo, tá, pessoal? Para transformar, para reurbanizar o Rio de Janeiro, seria necessário fazer o quê? Seria necessário derrubar os cortiços que ficavam no centro da cidade, para alargar as avenidas, para construir novos prédios públicos, praças e tudo mais. Então o governo começa um movimento de reurbanização que teve como base o bota abaixo, derrubar a casa de pobre mesmo. Ué, professor, mas e essa população? Eles tiveram que sair do centro, né? O preço do aluguel aumentou, porque muitas casas foram, muitos cortiços, né, onde viviam famílias pobres, foram derrubados, e muita gente teve que procurar os morros, né, dando início ao processo de favelização no Rio de Janeiro. Por exemplo, o surgimento do Morro da Providência, tá? Um dos casos mais emblemáticos era um cortiço chamado Cabeça de Porco, né, que era um cortiço gigantesco. O governo invadiu o cortiço, jogou todos os móveis para fora e expulsou a população em nome dessa modernidade, em nome de sanear o Rio de Janeiro, de dar uma cara de Europa para o Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Então, assim, a população foi sendo expulsa das áreas centrais, as avenidas foram alargadas, novos prédios e praças foram construídas. Só para a gente ter uma ideia, né, pessoal, em algumas ruas do Rio de Janeiro, você só poderia andar com trajes formais, né, com trajes europeus, por exemplo. Bom, outro problema no Rio de Janeiro eram as doenças ligadas ao acúmulo de lixo, a infestação de ratos. Então você tinha varíola, febre amarela, a peste bubônica, a leptospirose. E para tentar resolver isso, o médico sanitarista, atenção, Oswaldo Cruz, né, vai liderar a política sanitária. Lembrando, né, pessoal, que nessa fase aqui eles ligavam as doenças, as epidemias da época, à pobreza, né? Eles relacionavam a pobreza, a miséria da população a essas doenças. A cidade era infestada de ratos. O governo chegou até a pagar para a população por ratos capturados. Aí o pessoal espertinho começou a criar rato para vender para o governo. Tá, pessoal? Então assim, a situação da cidade era precária. Então o médico Oswaldo Cruz, médico sanitarista, que dá nome hoje, né, ao Instituto Oswaldo Cruz, ele vai promover o quê? Uma campanha de vacinação. Só que a campanha de vacinação ela era obrigatória, mas obrigatória mesmo. Pegava força e aplicava a vacina. Só que o governo ele não fez uma campanha de esclarecimento, né? Aí o governo que estava derrubando casa de pobres, expulsando os pobres da cidade, vem com uma campanha de vacinação e culpando os pobres pelas epidemias, não teve esclarecimento, então a população começou a ficar desconfiada. Outra coisa que pegou também foi a questão moral, né? Os agentes lá da saúde pública, né? Eles tocando no corpo feminino, né? Uma sociedade conservadora, então tudo isso pegou. E a população acabou fazendo o quê? Resistindo, né? Foi uma resistência ao autoritarismo do governo, tá? Então, assim, todo esse preconceito, essa perseguição aos pobres no bota abaixo, acabou levando a população a se revoltar contra a aplicação obrigatória da vacina. Bom, qual foi o desfecho? Em novembro de 1904, né, que é quando aconteceu a revolta, populares enfrentaram as forças da polícia e os agentes de saúde, né, os militares, né, que eram contra o governo, tentaram até aproveitar a situação para dar um golpe de Estado, mas acabou fracassando. 30 pessoas, olha isso, hein, pessoal, morreram, a cidade virou um regaço no centro, chegaram a virar bondes, por exemplo, e o desfecho foi que o governo retirou a obrigatoriedade da vacina, né, mas promoveu depois uma campanha de conscientização. Aí, obviamente, que a maioria da população ela vai se vacinar. Mas essa é a história da chamada Revolta da Vacina, um movimento popular lá no início do século XX no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, tá aí a nossa revisãozinha, bem rapidinha mesmo, tá? Espero que ajude bastante na prova de vocês. Não esquece de deixar um recadinho lá, dar um like, tá bom, pessoal? E boa prova. Tirem boas notas, me deixem orgulhoso, tá? Tchau, tchau.